Olá pessoal, boa noite. Eu sou Adalício Neto, sou tutor de vocês aqui da disciplina Eletroeletrônica, certo? E vou estar fazendo esse vídeo aqui para poder ajudar a gente a entender o que seria corrente e o que seria tensão, certo? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de tensão elétrica, toda vez que a gente está falando de tensão elétrica, a gente está falando de diferença de potencial. Ou seja, a gente tem um potencial em um ponto e a gente tem um outro ponto com outro potencial, cada um com uma potência diferente, certo? Como assim? A gente sabe que eletricidade, como a gente viu no material da gente, é o movimento ordenado de elétrons, certo? Elétrons são cargas negativas que elas passam de um material para outro, se a gente tiver um condutor permitindo isso, se eles tiverem potenciais diferentes, certo? Então, se eu vou ter esses elétrons saindo de um ponto a outro, vocês concordam que ele tem que ter alguma força empurrando eles? Então, essa força a gente chama de tensão elétrica, certo? A força com que os elétrons saem de um ponto a outro a gente chama de tensão elétrica, que seria o mesmo diferença de potencial, certo? E quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala do fluxo dos elétrons, certo? Se eu tenho um elétron por segundo, eu vou ter um fluxo de elétrons, eu vou ter não sei quantos elétrons por um determinado tempo. Se eu aumento a quantidade de elétrons, eu aumento a quantidade de fluxo, certo? Fazendo analogia aqui a vazão de água, certo? Digamos que eu estivesse com a torneira aberta caindo 2 litros por minuto, certo? Se eu abrir mais a torneira, eu vou ter mais água, eu vou ter 4 litros por minuto, vou ter 5 litros por minuto. Quanto maior a quantidade de água por minuto, por tempo, maior vai ser o fluxo de água, certo? O mesmo ocorre para a corrente elétrica. Quanto maior o fluxo de elétrons, maior vai ser minha corrente elétrica, certo? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de fluxo de eletricidade, certo? Certo, e aí, como é que a gente faz para poder medir a tensão? Para poder fazer a medição de tensão elétrica, a gente tem que simplesmente colocar o multímetro com uma ponta de prova antes, outra depois da carga, certo? Uma no lado positivo, outra no lado negativo, a fim de que o multímetro possa sentir a mesma tensão que a carga esteja recebendo, certo? Como mostra essa figura aqui, ó, reparem que o lado positivo, o lado vermelho, com a ponta de prova vermelha aqui do multímetro, ele está selecionado aqui para volts, para trabalhar em tensão, certo? E aqui a gente inseriu no lado positivo, certo? Reparem que está saindo positivo da bateria. E o lado preto aqui, que é o lado negativo, a gente está colocando no lado negativo da bateria, certo? Então a mesma tensão que vai ser aplicada sobre a carga, que no caso é a lâmpada, a gente vai ter aqui e vai poder verificar qual é a tensão que está sendo recebida pela lâmpada, certo? Vamos para a prática aqui, eu vou fazer um teste aqui na prática. Então, pessoal, esse é o nosso circuito aqui. Ok? A gente está fazendo a alimentação simplesmente de alguns LEDs aqui. Esses LEDs estão sendo alimentados aqui utilizando uma fonte aqui de um Arduino, de um circuito protoboard aqui que tem uma bateria interna, né? Uma fonte interna. Então, ó, eu estou alimentando todos esses LEDs com a mesma tensão, certo? Eu vou tirar aqui para ver se melhora o vídeo. Agora eu quero saber qual é a tensão que está sendo aplicada nesse LED. Então, primeiro passo, peguei o multímetro, certo? Vou selecionar a opção, pessoal, para trabalhar com tensão contínua. Reparem que no multímetro ele tem duas opções de tensão, ó. Ele tem a tensão contínua, que tem o V, que vai ser em volts, e eu tenho um tracejado, indicando que a tensão é contínua, e tem uma tensão que tem uma senoidal em cima, um símbolo parecendo um tio, de ida e volta,
indicando que é tensão alternada, certo? Aqui eu estou trabalhando com bateria. Lembrando, no nosso material, a gente tem falando sobre tensão, corrente contínua e corrente alternada. Como a gente vai trabalhar corrente contínua, coloquei aqui, certo? E agora, vou fazer minha medição, certo? Como a gente viu ali no material da gente, a gente tem que fazer medição em paralelo. Então, vou pegar aqui simplesmente as pontas de prova e vou colocar de acordo com o LED aqui. Vou colocar o multímetro aqui para vocês enxergarem o valor, certo? Para poderem enxergar melhor o valor. E vou conectar aqui, ó. Estou conectando no LED. Está batendo 2.9 volts, ó, pessoal. 2.9 volts. Como você pode estar verificando aí pelo multímetro, ó. Tá meio sombreado aqui, deixa eu fazer uma sombra aqui, fazer essa medição. Então, 12.9 volts, tá ok? O LED acendendo normalmente. Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, e agora a gente quer fazer uma medição da corrente. Como é que a gente vai fazer para poder verificar a corrente? Vamos entender primeiro, ó. A gente fez o teste de tensão, porque a gente tem que ter a mesma força que está indo para a carga, a gente tem que ter a força indo para o multímetro, certo? Se a gente quer medir corrente no fluxo de elétrons, então a gente quer que o mesmo fluxo de elétrons que vai para a carga, ele passe também pelo multímetro, certo? Então, medição em corrente, a gente vai ter que fazer a medição em série. Como assim em série? A gente vai ter que abrir o circuito. Repara que o circuito aqui foi interrompido. A corrente elétrica passa pelo multímetro e ele passa pela carga, que no caso aqui é a lâmpada. Certo? Vamos fazer na prática para ver como é que vai ficar. Estou voltando ao circuito aqui, ó, pessoal. Repara, o LED está aceso, certo? Eu vou interromper esse circuito aqui, certo? Interrompi o circuito, o LED. Agora está apagado. Coloquei um outro fio aqui, de maneira que agora eu posso conectar aqui, ó, ele acende, certo? Posso acender ou apagar. E agora, essa corrente que passa por aqui, eu vou ter que passar pelo multímetro. Então, seguinte, ó, voltando aqui ao multímetro, ó, vou fazer aqui, ó, vou primeiro selecionar a opção aqui, ó, para trabalhar em ampere, certo? Se eu não souber a escala, eu vou direto na escala máxima, certo? Esse aqui eu teria que trabalhar em miliampere, mas eu vou trabalhar em ampere aqui, certo? E agora a gente vai fazer a medição. Repara que, em geral, os multímetros eles têm uns bornes específicos para você trabalhar com corrente, ó. Se eu for trabalhar com tensão, eu estava trabalhando desse lado, ó. Repara que ele está marcando aqui, ó, em V, tá vendo? Aqui, trabalho em miliampere e microampere. E desse lado eu vou trabalhar em ampere, que vai ser a escala que eu vou utilizar aqui, ó. Conectei aqui, certo? E agora vamos fazer a medição, ó. Peguei o circuito novamente. E agora, peguei as pontas de prova e fiz a conexão, ó. Conectei um lado. E quando eu conecto o outro lado, pessoal, repara o que acontece, ó. O LED acende, tá vendo? O LED acende, indicando aqui que está marcando 4 mA, certo? Se eu inverter a polaridade aqui, eu simplesmente vou inverter o sentido da corrente. Ou seja, ao invés dele marcar 4 mA, ele vai marcar menos 4 mA. Certo? Menos 5, né? Porque deu um errozinho, né? Está dando menos 5 mA. Certo? Porque ele tá, na verdade está no último dígito, a gente está com dúvida, né? Então, tranquilo, pessoal, é assim que a gente faz medição de corrente, certo? De corrente elétrica. Resumo.
Resumozinho básico. Tensão, quando a gente vai fazer medição de tensão, a gente tem que ter a mesma tensão que está na carga, tem que ser a tensão que está no multímetro. Então, a gente tem que colocar a ponta de prova antes e uma ponta de prova depois na carga, ou seja, em paralelo, certo? Em corrente, a gente também quer que a corrente seja a mesma, que passe pela carga, que passe pelo multímetro. Então, a gente tem que fazer com que o circuito, com que a corrente que passe pela carga passe também por ele. A gente abre o circuito e faz uma ligação em série. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vou estar no chat aí para a gente verificar aí. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí. Até mais, pessoal. Um abraço.